noite no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Gênesis 26, 1. Feche os seus olhos. Grande Deus, eterno Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar nos nossos corações. Que não seja eu aqui, mas que seja o Senhor sobre a minha vida e sobre este local, em nome de Jesus, amém. Amém? Gênesis 26, 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, e por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vamos lá, 3. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Leia aqui comigo, irmãos, no telão. E multiplicarei, 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas e darei a tua descendência todas estas, e por meio dela serão benditas todas as nações. 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas, assim habitou Isaque E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era... Eita glória, eu vou explicar para vocês que é melhor, né? Outra letra está pequenininha demais. Tá verdade, eu estou atrapalhando aqui, né? O pastor é meio grande. Então, irmãos, vamos falar a respeito da crise e da bonança. Veja bem, no tempo de bonança, no tempo de prosperidade, as pessoas não glorificam a Deus. Por quê? Porque para que haja glória para Deus, tem que ter milagre. Porque Deus, Ele só faz milagre, Ele não faz outra coisa. Você olha para as estações do ano, quando chega o inverno, você fala assim, glória a Deus, chegou o inverno. Foi Deus que fez, não foi? Mas você glorifica Deus por isso? Muitas vezes não, porque é comum. Quando você ganha 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, é comum, você está ganhando aquilo. Nós nos acostumamos quando está tudo bem. Agora, quando as coisas ficam difíceis, e que fica difícil você pagar as contas, você trabalhar, você viver, aí você precisa de um milagre. E aí você recorre a Deus. E quando aquilo que acontece não é o comum, e acontece algo melhor para a sua vida, aí você glorifica a Deus. E você fala assim, olha, aconteceu algo muito bom na minha vida, eu reconheço que foi a mão de Deus que fez isso, e aí você glorifica a Deus, e é isso, e para isso que você foi criado. Diga, eu fui criado para glorificar a Deus. Agora você vê, você conhece a história de Abraão. Abraão esperava uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação, só que a esposa dele era estéril e eles não tinham filhos, até que o filho veio. Quem foi esse filho? Isaque, que é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre Isaque. Agora, Deus, Ele interviu quando houve fome na época de Abraão, e interviu quando houve fome na época de Isaque, como eu expliquei aqui no momento da oferta. Por quê, irmãos? Porque não é a vontade de Deus que haja fome. No céu tem fome? No céu tem crise? Tem doença? Tem coronavírus? Então não é a vontade de Deus que nós soframos essas coisas.
Diga, não é a vontade de Deus. A crise não é a vontade de Deus. Agora, Isaac recebeu algo maravilhoso. Ele recebeu porque ele merecia? Não. Ele recebeu por causa de quem? Por causa do pai dele. Quem era o pai dele? Quem era o pai de Isaac? Abraão. E quem fez uma promessa a Abraão? Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. Coloca aí para mim, André, Gênesis 12, do 1 ao 3. A promessa que estava na vida de Abraão foi cumprida na vida de quem? De Isaac. Porque essa promessa não seria cumprida apenas em Abraão, seria cumprida na vida de Isaac. Isaac herdou a promessa. Quem está entendendo? Então, por exemplo, você tem um tio rico e você não sabe. Aí, de repente, você recebe um telegrama na sua casa. O tio rico faleceu e deixou uma conta de 5 milhões de reais para você. Diga glória a Deus. Então, o que acontece, irmãos? Você merecia aquele dinheiro? Não. Mas por que você ganhou? Porque alguém deixou uma herança para você. Você trabalhou por ela? Você lutou por ela? Não, mas você recebeu por causa daquele que doou para você. Quem está entendendo? E Deus fez essa promessa a Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua e da casa para a terra que eu te... Olha a promessa. E te fartei o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te, e a ti serão todas as benditas, todas as famílias da terra. Volta no versículo 2. Deus falou que daria uma bênção para ele. Lê lá. O que Deus falou que seria Abraão? Que mais? E que mais? Ele seria a própria bênção. É diferente de você buscar e querer a bênção. Nós buscamos a bênção, mas a promessa é que a bênção seria nós mesmos. É muito diferente daquilo que nós temos aprendido às vezes, sim ou não? Aí você fala assim, mas isso não é para mim, pastor. Isso foi para Abraão, que viveu há 5.000 anos atrás, para Isaac. Só que no versículo 3, olha o que Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você mora na terra? Tem uns que veio de Marte, eu sei. Mas tem muita gente que nasceu aqui. Você é da terra? Meu marido talvez não é, pastor. Mas nós vamos converter ele para a terra, né? Sua esposa também. Ele disse: todas as famílias da terra seriam benditas, todas. Por quê? Jesus veio da linhagem de quem? De Abraão. E por causa de Jesus, nós fomos benditos, porque ele também era filho de Deus, filho de Abraão e filho de Deus. Quem está comigo, diga amém. Diga: eu sou bendito. Em Gálatas 3:29, Gálatas 3:29, fala que nós somos herdeiros da promessa também. Qual que era a promessa de Abraão? Que ele seria a própria bênção. Pastor, isso não é para mim. Olha o que está escrito: se sois de Cristo, então sois o quê? Herdeiros conforme a promessa. Qual que é a promessa? Que Abraão seria a própria bênção. Então a promessa
é que você é a própria bênção. Se você acredita. Muitas vezes nós não acreditamos, mas eu quero dizer para você, acredite. Em Cristo você é a própria bênção. Se você crê em Jesus, você é a própria bênção. Quem está comigo diz amém. Mas volta lá, André, Gênesis 26, 3. E apareceu-lhe o anjo e disse, nós estamos falando de Isaac, né? E apareceu o anjo do Senhor para Isaac e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te dizer, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, ou nações, terras, e por meio dela, cadê? Me perdi ali. 3. Abraão teu pai, 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Amém? Então olha só que interessante, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, Deus fez para Isaac, e Deus faz para você. Mas tinha uma condição. A condição de Abraão é que ele saísse do meio da sua parentela, para que ele fosse embora da sua casa, que Deus iria usar a vida dele. Agora, a condição de Isaac, que Deus condicionou, é que ele não descesse ao Egito. Qual era a condição de Isaac? Que ele não descesse ao Egito. Por quê? Porque a terra que ele estava, havia uma grande fome. A terra que ele estava, havia uma grande fome. Então ele disse assim, eu vou no Egito, porque lá não tem fome. Agora, você sabe por que não tem fome no Egito? Eu expliquei esses dias. No Egito não chove, mas o Egito tem um grande rio. Como é que chama o rio do Egito? Rio Nilo. É o maior rio do mundo. É quase pareado com o rio Amazonas. Perde por 140 quilômetros só. E mediram esses anos, hein? Eu pesquisando, eu fui ver quem mediram esses anos, 2014. Só que o Egito nasce lá no meio da África. O rio Nilo nasce lá no meio da África. E vai desaguar lá no mar. O interessante é que no Egito não chove. Então como que eles vivem? Eles vivem da cheia do rio. Porque chove nas montanhas. E porque chove nas montanhas, o rio vai se enchendo. E o rio vai se enchendo, e determinada época do ano, ele enche até 10 quilômetros de um lado, até 10 quilômetros do outro. Coloca lá, André, Deuteronômio 11:10 para mim. Até 10 quilômetros de um lado, até 10 quilômetros do outro. E como lá não chove, eles vivem da cheia do rio, até hoje. Só que hoje eles fizeram, com toda essa tecnologia, eles fizeram então as barragens, fizeram as coisas lá, e eles conseguem controlar a água. Mas naquela época não. Eles viviam da cheia. E olha o que Deus já tinha falado para o povo. Depois Deus falou para o povo, né? Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, e que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta. Então veja bem, o agricultor, a preocupação dele qual que é? Que chova, sim ou não? O Léo fala assim para mim, pastor, se chover, eu vou trabalhar à noite, semana inteira, não sei o que, não sei o que lá. Se não chover não, não é assim, Léo? Até hoje, o agricultor, ele olha para onde para ver se está chovendo? Para o céu. Mas no Egito, para onde o agricultor tem que olhar? Para o chão. Ele olha para o chão, porque não veio a chuva do céu,
choveu para o outro lado. E por que Deus falou para Isaac: Isaac, não vai para o Egito, não desças ao Egito, porque no Egito não haveria milagre, porque lá não há seca, lá não chove, mas não tem seca. Exatamente igual o mundo. Até nisso o Egito é comparado ao mundo. No mundo, ele não reconhece o favor de Deus. Por exemplo, vamos lá, está vindo a vacina aí. Quem vai tomar? Não precisa levantar a mão não. Está vindo a vacina. As pessoas falam o quê? Que é Deus que está mandando a vacina? O que as pessoas falam? A maioria delas? Que é a ciência. Sim ou não? Mas na verdade nós sabemos que é quem que traz toda a boa dádiva. Vem de quem? Vem de Deus. Mas o mundo é o Egito. No mundo não chove. Então ele não vê a mão de Deus. Ele acredita que é a mão do homem. Ele não vê que é a mão de Deus favorecendo o homem, porque não chove diretamente nele. Agora, o que é o milagre de Deus? É quando você está doente, não tem vacina, não tem remédio e Jesus te cura. O que é o milagre de Deus? É como você vê aqui a irmã Alessandra testemunhando, que teve crises por 15, 18 anos, tomava remédio, terapia, deve ter feito um monte de coisa. Não deu para ela falar tudo hoje. Eu quero que depois você venha, traga escrito, faz o que você quiser. Nós vamos deixar só você falar tudo. Quero que você fale tudo. Então, é milagre. Por quê? Porque o Egito não resolveu o problema dela. O Egito não resolveu, ou seja, o mundo não resolve. Então Deus pediu um posicionamento para Isaac. E ele tinha duas posições. Ou ele ia para onde? Para o Egito. Vocês estão com medo, né? Ou ele ia para o Egito, para o mundo, ou ele ficava. Se ele ficasse, ele teria uma promessa para a vida dele. Qual que era a promessa? A promessa que nós já lemos aqui, que ele seria uma grande nação, que ele seria abençoado, que através da vida dele seria bendita toda a família da terra. Mas ele tinha uma condição, ele tinha que tomar uma posição. E é o que Deus condiciona na nossa vida hoje. Deus nos posiciona na mesma posição, que nós sejamos ou estejamos numa posição natural ou numa posição espiritual. Como é que é o crente natural? Ele vê o que está na frente dele. Ele não vê aquilo que Deus pode fazer, mas ele vê aquilo que ele pode fazer. Esse é o crente natural. Sabe o que é, irmãos? O crente carnal, na verdade? O crente carnal não é o crente pecaminoso, do jeito que a gente pensa, promíscuo. Não. O crente carnal é aquele que acha que faz as coisas acontecer através da sua própria carne. Então, por exemplo, ele tem um problema financeiro, ele quer prosperar. Então, ele acredita que é trabalhando em 2, 3 empregos. Ele acredita que é fazendo algumas coisas que as outras pessoas não fazem, que é tendo uma ideia mirabolante. Ele é carnal. Então, ele pensa igual o mundo. Ele não olha para o céu, para onde vai vir a chuva, mas ele olha para o chão, aonde o rio já está cheio. E ele quer semear ali, com o pé. Porque sabe como que eles faziam lá naquela época, no Egito? Com o pé mesmo, eles faziam assim com o pé, ó, e jogava semente, ó. E jogava semente. De tão boa que era a terra, não precisava preparar a terra, não precisava fazer nada. Quando o rio baixava, a terra estava boa. Eles jogavam assim e nascia. Sabe, muitas vezes eles jogavam no rio mesmo, a semente. E quando as margens baixavam, a semente nascia sozinha. E um colhia na sua própria plantação e pronto, acabou. Entendeu? Então eles tinham a terra deles lá demarcada na beira do rio, todo mundo jogava semente. Quando o rio baixava,
toda a margem do rio era uma grande lavoura. E ali cada um colhia na sua, pronto. Então, o crente carnal é assim. Ele não olha para o céu esperando se é da vontade de Deus. Ele olha para o chão. Agora, e o crente espiritual? Como é que ele é? Ele olha para o céu. Ele fica esperando um sinal de Deus. Ele depende de Deus. E quando ele consegue, ele não fala que é a própria capacidade dele. Esses dias ligou uma pessoa para mim essa semana, que precisava desesperadamente, que tinha fechado um negócio muito grande, e precisava desesperadamente de um profissional. Eu falei assim, olha, eu não tenho contato com esse profissional, mas eu tenho um amigo meu de outra cidade assim, que tem contato com esses profissionais, só que ele é difícil, mas você liga, fala que fui eu que mandei, conversa com ele que ele vai te dar o contato. Aí depois a pessoa me ligou agradecendo que conseguiu, e ela falou assim para mim, olha, eu tenho uma lábia muito boa, porque ele passou para mim de primeira o contato. Ela olhou para onde? Para o chão, para o mundo, para ela, para o Egito. Ela não olhou que foi o favor de Deus sobre a vida dela. Porque, irmãos, o homem natural, ele nunca está bom para ele, nunca é suficiente para ele. O homem natural, assim, o que ele consegue, ele não se satisfaz com aquilo. Então, se ele tem uma roupa, ele não se satisfaz com aquela roupa. Se ele tem um carro, ele não se satisfaz com aquele carro. Porque ele é natural. E o natural tem que ter o celular de última geração, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Ele é natural. Ele olha para as coisas naturais. Ele é carnal. Então ele nunca está feliz. Agora, e o crente espiritual? Ele se satisfaz com aquilo que vem para a mão dele. O que ele tem, ele é feliz por aquilo. Ele sabe que ele pode pedir para o Pai, que o Pai vai dar mais para ele. Mas o que ele tem, ele é grato pelo que ele tem. Aquilo satisfaz. Então, a mulher dele satisfaz ele. O marido dele, ele não precisa ver pornografia. Ele não precisa procurar outras mulheres. Aquela mulher satisfaz ele. O marido satisfaz. A igreja satisfaz. Porque ele é espiritual. Então, ele não fica com detalhes. Entendeu? Ele não fica vendo se o pastor é bonito, é feio, é magro, é gordo, se o cabelo está mais grisalho, está mais preto, se a voz, se tem um celular atrapalhando na frente, se a luz do retroprojetor é boa, se é fraca. Ele não vê isso. Ele se alimenta da palavra. Ele não vê para mim. Ele não me olha. Ele não me vê como amigo, ele não me vê como colega. Ele me vê como alguém que está dando a palavra, ele vê a palavra, e ele se alimenta da palavra, porque ele é espiritual. Então ele se satisfaz com a igreja, ele olha para os irmãos e fala assim, que bênção que são esses irmãos, que alegria que são esses irmãos, porque ele é espiritual, ele recebe daquilo que vem do alto. Agora, mas e o crente carnal? O crente carnal, ele não se satisfaz com a igreja dele. Ele não se satisfaz com a palavra, sempre tem algo melhor na internet, sempre tem uma igreja melhor. Eu já vivi com gente assim. É terrível, porque você nunca consegue satisfazer ela. Você nunca consegue satisfazer, dar uma palavra, algo que salte nos olhos dela, porque ela é carnal e não adianta. Ela não olha para o alto, ela olha para baixo. Ela olha para o Egito. Só que eu quero dizer algo para você. Aquele que é espiritual recebe de Deus. Sabe o que Isaac recebeu? A terra que ele estava lá. Você sabe que existe transferência de riqueza? De tempos em tempos existe transferência de riqueza. Ela é real. Uma nação cai e a outra levanta. Uma empresa quebra e a outra levanta. Um ramo, por exemplo, nós estamos vivendo isso agora. O ramo da internet está se levantando e muitas empresas se retraindo. Você vê esse final de ano,
Magazine Luiza, Casas Bahia. Esse pessoal, nas lojas dele, venderam muito pouco, mas na internet eles bombaram de vender. Existe uma troca de riqueza. E o desejo de Deus, irmão, sabe qual que é? É nos dar também aquilo que não está na nossa mão e que talvez está na mão do mundo. Deus deu para Isaac o que estava na mão de Abimeleque, rei dos filisteus. E Deus deseja dar para você, às vezes, o que está na mão dos outros. Só que existe uma condição: você precisa se posicionar. Qual que era a condição de Isaac? Ficar onde? Na terra seca. Ficar lá, porque aquela terra que Deus ia dar. Qual que é a condição? Você ficar na fé. Qual que é a condição? Você continuar crendo. Qual que é a condição? Você crê que você é filho de Deus, que você tem a promessa. Assim como Isaac tinha a promessa, você tem a promessa. Assim como Isaac recebeu sem merecer, você recebe sem merecer, mas você crê. Deus quer usar você para ser canal de bênção. Deus quer usar você para abençoar a vida da igreja, para abençoar a vida do seu irmão. Deus quer usar a sua vida, e às vezes nós olhamos para a nossa própria vida, preocupado com cada dia. Irmãos, nós dependemos de Deus. Quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã, o que Deus mandava para eles toda noite que eles colhiam toda manhã? O que era? Maná. Só que se eles pegassem muito e guardassem para outro dia, o que ia acontecer? Estragava. Eles tinham que pegar o que eles fossem comer no dia. Por quê? Porque Deus estava falando para eles: dependam de mim, não precisam se preocupar, não precisam ser ansiosos, dependam de mim, que todo dia eu vou cuidar de vocês. Só havia um dia que caía em dobro, que era na sexta, porque no sábado era dia de descanso, então eles descansavam. Então colhia na sexta e ficava para o sábado, mas no domingo, então eles voltavam a colher novamente. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Diga: Deus cuida de mim. E a condição é o quê? É você ficar nessa dependência, nesse descanso. Só que muitas vezes nós estragamos. Irmãos, eu vou ser sincero para você. Em muitos momentos da minha vida, eu disse assim: está uma bênção. Eu tenho medo de estragar o que está acontecendo. Quem já pensou como eu? Levanta a mão. Poucos irmãos, vocês são muito bons mesmo. Eu sou muito derrotado mesmo. Irmãos, incrível que pareça, é que com o decorrer do tempo, justamente o medo que eu tinha acontecia. E eu acabava estragando algumas coisas boas que aconteceram na minha vida no passado. Quem acha que isso aconteceu com Isaac? Aconteceu também. Lá no versículo, na história que nós estamos lendo, coloca aí, André, acho que é 6. E assim habitou Isaac em Gerar, e perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher. E disse: és a minha irmã. Se o teu marido apresenta você como irmã dele, o que você faz? Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia a ele: não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. E aconteceu que, como ele esteve ali quanto tempo? Muito tempo ele apresentava ela como irmã dele, vivia uma mentira. Por muito tempo o casamento de Isaac foi uma mentira. O interessante, irmãos, é que Abraão fez a mesma coisa. Quando o pai dele, quando chegou no Egito, que Abraão acabou indo para o Egito. Mas aí Deus falou para Isaac: não vai não. Mas Abraão foi. Deus permitiu.
Quando Abraão foi para o Egito, ele fez a mesma coisa. Ele falou que Sara era irmã dele. O que Isaac está fazendo aqui? Estragando tudo. Isaac está estragando tudo. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tu... não, eu pulei um pedaço, né? Volta lá o 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu aquilo que você não pode ver quando você olha na janela do vizinho. Você sabe o que é, né? E eis que Isaac estava brincando brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra. Porque a mulher devia ser muito bonita mesmo, né, irmão? Deus é maravilhoso com seus filhos, né? Só dá uma mulher bonita para eles. A minha, então, eu ganhei na loteria. Ela eu já não sei, né? Mas eu ganhei. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Veja bem, o que a Bíblia diz ali? Que ele passou muito tempo sustentando uma mentira. Irmãos, foi isso que atrasou a vida de Isaac. Talvez foi por isso que veio a crise na vida dele. Porque só conta um milagre depois que ele acerta a situação. Eu vou ler isso para vocês daqui a pouco. Só que o interessante é que Isaac estava estragando tudo. Mas porque Isaac estava estragando tudo, ele estava fora. Deus chamou ele e falou assim: meu filho, você é um mentiroso, rapaz. Por que você está mentindo? Você não crê que eu posso te guardar? Você não crê nas minhas promessas? Então é o seguinte, você não vai mais, eu vou tirar de você. Deus fez isso? Por que Deus não fez isso? Porque não tinha nada a ver com Isaac. A promessa era para quem? Para Abraão. Mesmo a desobediência de Isaac não mudaria a promessa feita a Abraão. Mesmo a sua desobediência não muda a promessa que Deus fez para Jesus. Dá para ouvir um amém aí? O seu pecado não é o suficiente para afastar a promessa de Deus. Pastor, então eu posso pecar à vontade? Se você pecar, você vai sofrer. Se você pecar, você vai passar pela crise. Muito tempo a promessa não será cumprida na sua vida. Mas se você pecar, Deus não te abandona. Coloca Salmos 23 para mim rapidinho. Se você pecar, Deus não te abandona. Diga: se eu pecar, se eu estragar tudo, mesmo quando está indo muito bem, Deus não me abandona. Amém? Porque a gente acha que quando nós erramos, Deus tira a mão dele sobre nós. Sim ou não? A gente acha que quando nós erramos, Deus nos abandona. Sim ou não? É o que nós achamos. Mas olha o que o Senhor diz. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o salmista diz ações que Deus faz. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Quem que nos faz deitar em verdes pastos? O Senhor, que é o pastor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem nos faz guiar mansamente as águas tranquilas? Eu tirei para o Satanás, para o diabo, e falei assim: mas Jesus desentorta todo o pau que nasce torto. E aí ele foi embora. Ele foi embora. Acho que ele queria escutar isso daí. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Mesmo que você estrague tudo, Deus não te abandona. Deus não te deixa. Deus está na sua vida. Isaac estava estragando tudo ali. Assim como o filho pródigo, ele estragou tudo.
Ele pegou a herança dele e gastou de forma dissoluta, gastou tudo que o pai dele conquistou, conseguiu, ele gastou. Ele perdeu tudo. Mas quando ele perdeu tudo, Lucas 15, 23, quando ele perdeu tudo, quando ele estragou tudo, quando ele não tinha mais para onde ir, que ele tinha fome e ninguém lhe dava nada, e ele via a comida dos porcos e tinha vontade de comer a comida dos porcos, ele disse assim: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti. Ou seja, na presença do pai tem abundância de pão. Ele disse assim, versículo 17, ele disse assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quando ele estragou tudo, ele lembrou que o pai dele tinha abundância de pão. Eu quero dizer algo importante para você: quando nós estamos estragando tudo, Deus tem o poder de nos dar mais ainda. Ele tem o poder, porque na casa do pai tem abundância de pão. E quando ele chegou lá, Lucas 15, 23, o pai disse assim: trazei o bezerro cevado e matai, e comemos e alegremo-nos. E o importante é o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que naquela época do filho pródigo, a terra também tinha fome. Disse assim: e depois que ele gastou todos os seus bens, veio uma grande fome sobre aquela terra. Só que na casa do pai, mesmo que existia uma grande fome, existia abundância de pão. Mesmo que lá no mundo existe uma grande fome, existe uma grande crise, na casa de Deus tem abundância de pão. E não é só abundância de pão, mas ele diz assim: traz o bezerro cevado. No tempo de crise, quem pode cevar um bezerro? O que é cevar um bezerro? É engordar um bezerro. Amém? No tempo de crise, é engordar um bezerro. Quem pode engordar o bezerro? Só quem é rico. E na casa do pai existe um bezerro cevado para você. Na casa do pai, no tempo de crise, existe algo grande, poderoso, separado para você. No versículo seguinte diz assim: porque estava meu filho morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mas na casa de Deus também, na casa do pai ali também tinha roupa para ele, porque ele veio sem roupa, e tinha roupa para ele, tinha vestido para ele. Na casa do pai tinha uma nova chance para ele. Se você tem um filho e você dá metade dos seus bens para ele, e ele perde tudo, quando ele chega perto de você, o que você faz? Você dá de novo as suas coisas para ele? Você faz isso? Mas aqui a Bíblia diz que o pai pegou o anel, que esse anel era como um cartão de crédito, tinha a marca da família, chegava em qualquer lugar, batia o anel e a pessoa podia comprar o que quisesse. A Bíblia diz que o pai pegou o anel e colocou no dedo do filho. Na pior fase da vida dele, ele chegou nu, ele chegou com fome, ele chegou quebrado, arrebentado, perdido, onde ele falhou, assim como Isaac. Mas Deus lhe deu uma nova chance. Sabe por quê? Porque Deus é rico. Deus não é como eu e você, que não temos que conquistar. Ele já conquistou todas as coisas. E Ele dá uma nova chance para você, para mim, para todos nós. Porque Ele é poderoso. Amém? Quem crê nisso? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Irmão, semana que vem eu vou terminar melhor. Vou finalizar a palavra, mas eu quero dizer para você que apesar das circunstâncias, nós somos abençoados. O que aconteceu? Quando Isaac estava lá fazendo as pazes com a mulher dele, tinha feito as pazes, o rei viu. E aí a mentira de Isaac caiu por terra. Então não é tua irmã, é tua mulher.
que Deus está fazendo? Consertando o que Isaac tinha estragado. Precisava acontecer isso, para que a bênção viesse. E aí, quando aconteceu isso, então, no momento que ele fez as pazes com a sua mulher, porque eles estavam bem, estavam brincando. Quem está brincando com a sua esposa, está de mal ou está de bem? Sabe, irmãos, muitas coisas não acontecem na nossa vida justamente por causa do nosso casamento. E eu quero dizer algo importante para você. No seu casamento, não olhe para o Egito, olhe para o céu. O que é olhar para o Egito? É você olhar para a condição de você se acertar na sua família, de você próprio, pela sua capacidade de convencer sua esposa, convencer o seu esposo. Isso é ser carnal. Você pode conversar com a sua esposa, com o seu esposo a vida inteira. E você pode até viver uma vida comum e abençoada pelo seu esforço, vivendo da bênção, mas não da bênção direta, vivendo como o Egito, sabe? A bênção vem de lá, choveu lá, encheu aqui, ou seja, você conversa, você acerta, você resolve os problemas. Então a sua vida vai indo assim, ó, você vai empurrando a sua vida, vai empurrando o seu casamento, vai empurrando a sua família. Agora, viver olhando para o céu, irmãos, viver na dependência de Deus, é quando você para de conversar e você vai orar com a sua esposa. Irmãos, faz muito tempo que eu e a pastora, mas muito tempo, que nós não sentamos para discutir a relação. Quando a coisa está difícil, eu vou para um lado, ela vai para o outro, aí a gente se encontra à noite e a gente ora. Por quê? Porque aquilo que eu não posso fazer, aquilo que ela não pode fazer, Jesus pode fazer. Nós somos crentes. Você pode ler 1000 livros, pode assistir 1000 pregações do Cláudio Duarte, você pode fazer terapia, você pode fazer o que quiser. Existe uma bênção sobre a sua vida, uma bênção sobre a sua casa, que não vai vir pelo seu esforço, não vai vir pela sua capacidade intelectual, não vai vir pela sua inteligência, vai vir quando você olhar para o céu. Essa bênção será liberada sobre a sua casa. Essa bênção será liberada sobre a sua família. Você vai prosperar em tempos de crise. Quando você falar assim, eu não tenho mais o que fazer, vem aqui, vamos orar. Vem aqui, dá a sua mão aqui para mim, vamos orar. E aí você deixa de brigar, você deixa de insistir, você vai orar. Quando você faz isso, você fala assim, eu estou olhando para o céu. Eu dependo de Deus. Eu dependo dele. E ele vai fazer na minha vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai colher 100 por 1. Porque a palavra de Deus não mente. Existe um conserto para a nossa vida, irmãos, que começa na sua casa. Deixe tudo o que pode acontecer, o que você tem tentado, e comece a orar. Mas orar com ela, orar com ele. Se a pessoa não quiser orar com você, ajoelha na beira da sua cama enquanto ela dorme e ore você. Mas ali na cama, onde vocês brincam de médico, é ali na cama que tem que ser feita essa oração quando existe negação de uma parte. Porque é ali aonde se manifesta a vontade de Deus para a sua vida. É na cama que manifesta a vontade de Deus. Não posso explicar melhor que tem criança aqui. Mas tira isso do seu casamento, que o seu casamento acaba. A não ser quando você já está, lá na frente. Mas o que Deus tem para a nossa vida, irmãos? Deus tem algo poderoso. Aquilo que não há conserto
pela sua mão, há conserto pela mão de Deus. E nós vamos prosperar em tempo de crise. Deus vai alinhar tudo que precisa ser alinhado, mas nós precisamos olhar para o céu e ficar na posição que Deus nos chamou. Fique aqui, na igreja, na fé, na posição que Deus te chamou, que você vai ver que vai chover na sua terra. E se não chover, você vai plantar e você vai colher na terra seca. Amém? Quem recebe? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Apaga a luz da igreja. Feche seus olhos. Nós vamos cantar essa linda canção.